Mas vamos lá, então. Então, o assunto de hoje é forma sonata, estrito senso, forma sonata. O que que é? E aí, vamos lá, vamos tentar tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, porque é um assunto central, né? Se vocês saírem dessa disciplina, pelo menos sabendo o que que é uma forma sonata, sabendo descrever uma forma sonata, é porque vocês já cursaram. Vocês vão dizer, ah, realmente você cursou. É um assunto um pouco difícil de apreender, porque a forma sonata, ela muito raramente vai fazer parte do dia a dia de vocês. Como a gente viu em outras aulas, a maneira de conceber a forma, por um lado, é muito mais simples, né, dentro da prática de vocês, e por outro lado, é muito mais livre também. Então, existe uma flexibilidade muito grande em relação à concepção formal, que, por outro lado, é responsável pela produção de uma certa complexidade, né, na concepção da forma, mas a maioria dos casos estão vinculados à canção, então você tem um texto que possui lá a sua métrica, possui lá a sua forma, a sua maneira de organizar estrofes e refrões e tal, e isso daí tem um impacto na concepção da música que vocês estão acostumados a fazer. Isso na música vocal. Agora, a música instrumental, ela tem uma configuração um pouquinho diferente, apesar dela dever muito a essas fórmulas métricas e de articulação formal da música vocal. Ela vai continuar se dividindo em sessões. Cada sessão será caracterizada provavelmente por um material que chama atenção para si. É dessa maneira que você estabelece o contraste entre uma coisa e outra, entre um A e um B, por exemplo. Mas, em termos de trabalho em cima do material musical, muitas vezes, na grande maioria das vezes, você vai ter alguma coisa mais simples, como um ABA, por exemplo, como o suficiente para você expressar o que você quer expressar. Na música instrumental, por exemplo, um jazz standard, né, você tem a apresentação do tema. O tema geralmente é extraído diretamente de uma canção, mas nesse ambiente instrumental ele é abstraído, né, do conteúdo textual. Esse tema é apresentado uma ou duas vezes, depois você às vezes tem um tema B que também é extraído, por exemplo, do refrão da canção de onde originou aquele material temático, mas nem sempre é o caso. E você tem no meio do caminho um momento de improvisação, em que, em cima da base harmônica dos temas que você ouviu, do tema ou dos temas que você ouviu, você improvisa. Se apresenta cada um dos músicos ali, né, tocando seu instrumento. No final, fecha-se, né, a forma com o retorno do standard. E essa fórmula do retorno do standard, ela é muito antiga, ela remete a um período bem anterior a isso que a gente está estudando. Ela remete àquela ideia de retorno ao repouso, retorno a um lugar familiar que o ouvinte identifica como aquele ponto de chegada. E aí ele já sabe que a coisa vai terminar e aí você o localiza dentro da narrativa. Que música tem isso, a gente pensa no compositor como uma pessoa que inventa coisas novas e originais, etc. É verdade, só que ao mesmo tempo ele precisa render algum tributo à repetição, aquilo que é esperado, né? Porque é em torno desse eixo, daquilo que é esperado, daquilo que você sabe que vai acontecer, que você consegue fruir melhor aquilo que é diferente, aquilo que está fora do que você esperava. Para algo ser ouvido, ser percebido, fruído como sui generis, ou como diferente, ou como estranho, é necessário que haja uma base estável, que não seja diferente, que não seja estranha, a partir do qual aquilo pode se manifestar. Então, sempre vai existir, sempre vai existir um equilíbrio, né, entre essas duas coisas. Isso, e entre essas fórmulas, né, a forma ABA é uma maneira de resolver esse problema. Eu me extravio de uma situação de estabilidade
em busca de uma situação de instabilidade ou de contraste, mas eu preciso retornar à situação de estabilidade para deixar claro para o ouvinte que eu ainda estou naquele contexto lá. Pois bem, essas formas, como eu falei em aulas passadas, são consideradas formas aditivas ainda, né? Eu tenho uma coisa diferente, depois eu retorno da primeira coisa. A fórmula do Jazz Standard, não é puramente aditiva, porque ela possui no meio do caminho um trabalho em cima dos materiais que foram expostos anteriormente. Então, não é simplesmente uma sessão com material novo que é exposto, mas um trabalho em cima daquilo que foi exposto anteriormente. Então, eu teria um A, improvisação sobre A, retorno de A. Essa improvisação sobre A é mais do que B. Ela não é simplesmente B. O B seria uma outra coisa diferente de A. Como o B é um trabalho em cima de materiais que foram expostos antes, nesse caso ele tem um qualificativo a mais. Né? Você vai chamar essa sessão, aí dependendo da corrente do jazz aí, ou da prática que você, da sua prática, se é de choro, ou se é de rock, ou sei lá o quê, ou é de música antiga, ou seja lá o que for, vai ter um nome esse negócio. Mas você pode chamar assim, é a parte improvisatória, por exemplo. Standard, improvisação standard. Seria o equivalente a um ABA, só que o B não é simplesmente um material novo que está ali, cuja função seja chamar atenção para si, ou contrastar com A. A forma sonata é esse tipo de... Ela tem esse qualificativo também. Né? Ela não é simplesmente uma sequência de eventos ou de sessões. Vou mostrar para vocês aqui num mapa mental que eu separei, que, aliás, eu mandei para vocês um link, né? Se vocês tiverem interesse em trabalhar com ele. Vocês estão vendo aí? Sim, sim, sim. Todos estão vendo, certo? Tá. Então, pronto. Isso aqui é uma tela do FreeMind, linkzinho que eu mandei para vocês hoje, que é um mapa mental. Através dele eu produzo uma apresentação de um tema qualquer. Aí eu coloquei aqui como central, forma sonata, todo mundo vê, o tamanho tá bom? Todo mundo enxergando isso aí? Posso aumentar um pouquinho também. Deixa eu aumentar só um pouquinho. Se alguém tiver no, sei lá, celular. Ah, tá aqui. Pronto, agora sim. Agora até o cego vê. A forma sonata, ela é uma forma tripartite. Ela tem 3 partes. Vamos lá. Uma parte 1, 2, 3. Ela é tripartite. E ela é bitemática. Pelo menos bitemática. Só um parêntese. Eu vou apresentar a forma sonata de forma abstrata agora. Completamente desvinculada de qualquer manifestação dela no repertório clássico, ou em qualquer repertório. E é importante deixar claro que essa formulação que eu vou apresentar, ela é abstrata, porque ela é, na verdade, uma síntese de processos de estruturação formal captados a partir do repertório clássico, principalmente de Haydn, Mozart e Beethoven. Então, a pretensão dessa forma sonata, desse esquema aí, é representar de forma sintética um procedimento. Não significa que os compositores do período clássico se orientaram por essa forma. Muito pelo contrário, vai ser muito difícil vocês encontrarem uma sonata ou um allegro de sonata que obedeça esse esquema que eu vou apresentar para vocês. Por irônico que possa parecer isso. Ocorre que, com o estabelecimento da classe de composição no conservatório, principalmente, nos conservatórios, essa
maneira de pensar a música, de organizar a música instrumental, se estandartizou, virou um esquema fixo mesmo, um esquema que orienta a sua escrita musical. Mas, como vocês vão ver rapidamente, né, vai ser muito raro você encontrar uma sonata para piano do classicismo que obedeça a estrito senso isso que eu vou dizer agora. Mas a forma sonata, ela é tripartite, ela tem 3 partes. A primeira parte da forma sonata é chamada de exposição. Eita, que foi isso? Exposição. A segunda parte, chamada de desenvolvimento. E a terceira parte é chamada de reexposição. Exposição, às vezes, é chamada também de recapitulação. Então, você vê que aqui nesse esquema, você já tem bastante intuitivamente, né, uma relação entre a primeira parte e a última. Né, entre a exposição e a reexposição. Significa que uma coisa é apresentada e no final ela é reapresentada. Está bem claro, né, bem fácil de entender. E no meio do caminho, uma coisa diferente, que é o desenvolvimento. Bom, o que é a exposição? A exposição é o momento de apresentação do material. A exposição, apresentação de material. Vou fazer um negócio melhor aqui. Eu vou escrever tudo que é primeiro aqui. Apresentação de material original. Temático. Deixa eu diminuir o tamanho disso aqui. Bom, não quer diminuir, tudo bem. Material original é temático. O desenvolvimento é o momento da estrutura no qual esse material que foi apresentado vai ser trabalhado. Então, eu vou colocar aqui, trabalho sobre o material apresentado. E a reexposição? Retorno do material da exposição. Ok, tudo bem? É importante ninguém se perder nesse momento, viu? Beleza. Deixa eu melhorar aqui. Tranquilo, professor. Fica mais bonitinho. Ok. O que significa essa apresentação de material original e temático? Significa que vão ser apresentados os temas. Então, vou ter lá o tema A e um tema B, pelo menos. Uma das coisas que caracterizam a forma sonata, mais do que outras formas, é que na exposição você vai ter no mínimo 2 temas. A sonata vai ser tripartite e bitemática. Tripartite porque ela tem uma exposição, um desenvolvimento e uma reexposição. Só que a exposição apresenta mais de um tema. Por que é importante esse bitematismo da forma sonata?
Porque com o bitematismo, eu posso colocar em confronto, eu posso colocar em contraste já na exposição dois personagens diferentes. Eu tenho o personagem A e o personagem B. Sendo que, via de regra, o personagem A é o personagem mais brilhante, mais impetuoso, e o personagem B é o personagem mais cantabile e mais suave. Quando o compositor faz isso, quando ele começa a fazer isso aí nessa segunda metade do século XVIII, ele consegue conceber uma música instrumental que, baseada no próprio material sonoro e nos seus elementos internos, por exemplo, temas, harmonia, com seus próprios elementos internos, ele consegue produzir sentido. E não só um sentido relativo àquilo que é apresentado na sua materialidade, mas um sentido de um conflito entre entidades sonoras que se desenrola de determinada maneira e no final é resolvido de alguma maneira. Né? Existe portanto, um conteúdo dialético na concepção da forma sonata ou do procedimento de sonata que consiste nisso. Eu tenho um antagonismo de base, uma oposição temática, que... Deixa eu colocar aqui para cima. Uma oposição temática que enseja um drama que vai ser desenrolado pelo compositor no decorrer da peça. Então, quem frui, né, quem está ali para ouvir o que vai acontecer, ele não está ali para ouvir só a materialidade dos temas. Olha que tema bonito, olha que tema não sei o quê. Ele está ali para ver quem é B e quem é A. Eita, B virou A aqui. Eita, pô. Ele está ali para saber quem é B, saber quem é A e, no final das contas, saber quem é que ganha, quem é que perde, como é que vai se dar o relacionamento entre esses dois opostos no decorrer da peça. Então, Eu ia perguntar aí já se o B pode vir primeiro que o A, ou é sempre nessa ordem, enfim. Você falou que o B e o A tem uma característica, né? Daí, por essa característica, de repente ele pode lançar o B primeiro e depois o A? isso é uma boa pergunta. Mas, na verdade, ela é uma boa pergunta que esconde um falso problema. Por exemplo, quando você ouve a Sonata ao Luar, de Beethoven, cujo primeiro movimento é um movimento lento, não sei se vocês estão ligados nela, eu posso... Só que não é do piano, talvez não saiba do que. Não, o Gilson não sabe. Eu vou tentar resgatar aqui, peraí. Que agora eu estou com um recurso bacana de áudio aqui no... Professor, só uma dúvida. Vá falando aí. O, o tema B sempre vai ser aquele menos impetuoso, mais tranquilo, mais lento. Então, eu vou mostrar isso para vocês. Peraí, deixa eu ver se eu achar. Não, eu vou colocar no YouTube mesmo. Mais fácil. Vou colocar uma... Ah, Valentina Lesitsa. Ela é maravilhosa. Então... Tá. Eu vou parar a apresentação lá do FreeMind e vou colocar a guia do Chrome que tem a sonata. Eu vou tocar só um pouquinho. Acho que vocês sabem que música é. Tá todo mundo vendo aí?
Esse daí é o primeiro movimento, é o tema, né? Do primeiro movimento dessa sonata de Beethoven. É um movimento que não é impetuoso, não é brilhante, ele é um movimento cantabile, introspectivo, onírico, né? É um tema em movimento lento, ele é muito longo, o arco dele, enfim. Ele tem todas as características, e as características dele são opostas ao que habitualmente se entende por um tema A de sonata. O andamento não é o certo, entre aspas, o andamento tinha que ser alegre, o tema não é impetuoso, tinha que ser, e por aí vai. A relação entre A e B, levando em consideração essa questão do ímpeto, ela enseja umas questões a respeito da sonata ao luar, né? A sonata ao luar, ela é extravagante, ela é sui generis, porque ela confunde os ímpetos de A e B. Coloca o tema fraco, entre aspas, como um tema prioritário, né? Coloca um movimento secundário, menos importante da sonata, em primeiro plano. Isso é uma operação que ele faz, né? E realmente soa extravagante para a época. A relação entre uma estrutura impetuosa e uma estrutura cantabile, tradicionalmente, tem a ver com um equilíbrio que é um dado do contraste entre os dois temas, entre um tema forte e um tema fraco, entre um tema que chama atenção, um tema que não chama tanta atenção, entre um tema que é ritmicamente marcado e um tema que é mais melódico e mais introspectivo, mais cromático às vezes, ou seja, que não chama tanta atenção para si. Convencionou-se chamar o primeiro caso de A, o segundo caso de B, por conta do ímpeto. Mas você chama o tema de A ou de B pela, pela, pela sequência de eventos na estrutura. O primeiro tema que você ouve vai ser sempre o A. O que vem depois é B. No máximo, você pode dizer o A tem como característica um perfil mais fluido, mais cantabile, que não é tradicionalmente encontrado no primeiro tema de uma sonata. No máximo que se pode dizer isso. Mas ele continua sendo o A. É o A porque é o primeiro. É o primeiro tema. E não porque ele é impetuoso. Tá claro isso? Tá, então tá batido o martelo isso que se ele apareceu primeiro, ele é o A. Tá batido o martelo aqui na nossa turma. Se alguém disser, eu discordo disso, quem foi o imbecil que falou uma coisa dessa? Aí você diz, foi o professor Valério. Mas teve algum compositor que teve essa intenção de inverter, assim, e falar, não, o que aparece depois é que é o A e o primeiro que eu botei é o B. Rapaz, tem de tudo. Tem de tudo. Justamente porque não existe uma fórmula, né, como eu falei antes. Aquele esquema que eu estou apresentando para vocês é um esquema de estudo de escrita formal. Ele não faz jus, inclusive, à complexidade e a experimentação que foi praticada nesse período.
Esses três compositores, Haydn, Mozart e Beethoven, cada um deles trabalha esse procedimento de uma maneira diferente. E não existe uma peça que seja igual a outra do ponto de vista da forma. Então é muito difícil você encontrar alguma coisa que valha em 100% dos casos. Por exemplo, Mozart é um compositor que vai brincar o tempo inteiro com essas hierarquias. A gente está falando de hierarquia temática, né? Tem um tema importante, você ouviu que ele é importante, olha só como é que ele é, né? Como ele se coloca. E o outro tema não é tão importante porque não se coloca de forma tão impetuosa. Aí o que você espera que aconteça no desenvolvimento? Você espera que apareça de novo o tema A, né? Já que ele chamou tanta atenção. Por que ele fez tanta questão de chamar atenção para essa estrutura? Às vezes é para abandoná-la depois. Então, em Mozart acontece muito isso. Ele chama atenção para um negócio, todo mundo fica prestando atenção naquilo, e na sequência ele abandona aquele negócio e enfatiza algo que ninguém ouviu, mas que estava lá na apresentação, estava lá na exposição. Então ele dá peso para o tema B. Às vezes é o tema B que importa. Mas às vezes não é nem o tema B. Às vezes ele pega lá um pedacinho de uma codeta, um pedacinho de uma ponte, e produz o desenvolvimento inteiro em cima disso. E dessa maneira ele quebra completamente com a expectativa de quem está ouvindo. Né? Porque você quer que a pessoa demonstre o quanto ele é capaz de desenvolver aquele material que foi exposto. E o material, por definição, é temático. E tem que ser um material temático porque é o material que chama atenção. Então é como se eu estivesse te mostrando uma parede vermelha gigante, e na hora que eu vou desenvolver aquilo que eu vi, sei lá, fazer um poema sobre aquilo, a única coisa que é conteúdo do meu poema foi uma chinela havaiana que ninguém tinha visto, que estava lá no canto da parede vermelha. O Mozart faz isso, né? Então, uma coisa é o material. O material, ele chama muita atenção, chama pouca atenção, e vocês vão ver que isso tem a ver com o peso dele no contexto. A força temática de uma estrutura no contexto. E essa força temática, ela vai estar intimamente ligada à capacidade daquele tema de imprimir em você a presença dele. Ou seja, o tema que é mais fácil de memorizar é o mais forte. E para ele ser um tema forte e fácil de memorizar, ele precisa ser impetuoso, rítmico, marcado, brilhante, tem que ser tocado forte, ele tem que... ele não pode ser grande demais, ele não pode ser cromático demais, ele não pode ser modulatório, ele tem que ter uma cadência de fechamento bem enfática. Se ele tem tudo isso, ele é um tema forte, né? Ele chama muita atenção. E quando você começa uma sonata, geralmente o primeiro tema é um tema assim, né? Um tema que chama muita atenção. Por que o tema B é cantabile? Porque ele é um tema que precisa ser contrastante com o primeiro. E existem, imagina, existem uma série de parâmetros aí a contrastar, para você produzir um contraste realmente radical, realmente decisivo, né? Que qualquer ouvinte ouça e diz, poxa, realmente apareceu uma coisa diferente agora, completamente diferente, um outro personagem, né? Bom, se o primeiro tema é impetuoso, o segundo não vai ser impetuoso. Se o primeiro tema é ritmicamente marcado, o segundo não vai. Se o primeiro tema está na tônica, o segundo vai estar na dominante. Isso é o... Deixa eu voltar para o mapa mental aqui. Chegou o mapa mental aí? Chegou. Beleza. Então, ó, tema A, tônica. Tema B, dominante. Tema A, impetuoso, brilhante, a tonalidade é muito bem marcada nele, ele está na tônica, ele tem... ele está encaixado naquela quadratura de 8 compassos, ele fecha numa cadência autêntica, ele tem uma forma período ou sentença muito bem marcadas, ele tem uma ideia básica que chama muita atenção, e o tema B não vai ter nada disso. Não ter nada disso significa o quê? Significa todas aquelas características que eu marquei antes. O adendo que eu faço agora é a região tonal. Primeiro tema na tônica, segundo tema
Aliás, primeiro tema na região de tônica, segundo tema na região de dominante. É um outro fator de diferenciação. Portanto, você vai ter na exposição, geralmente, duas partes importantes. Uma parte que gira em torno da tônica e uma parte que gira em torno da dominante. E em cada uma dessas duas partes, você vai ter material temático. Por que eu falei uma parte ao invés de falar um tema? Porque pode ser que tenha mais de um tema na primeira parte ou mais de um tema na segunda parte. Pode ser que tenha mais elementos que não são temáticos em cada uma das partes. Por exemplo, pontes entre estruturas temáticas. Uma pequena introdução antes do primeiro tema. Codetas fechando os temas e assim vai. Deixa eu fazer Eu vou interromper por enquanto isso aqui. Eu já tinha falado para vocês sobre coda e codeta. Vou abrir o glossário aqui. Ainda não falei disso. Tá legal. Vamos abrir Vocês têm onde anotar as coisas? Eu vou ditar uns conceitos. Seria até legal ver se vocês entenderam o que é um tema. A gente está 2 aulas falando nisso. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 2 minutos para vocês escreverem, me apresentarem uma definição de tema. Depois desses 2 minutos eu vou chamar alguém, fulano, aí você diz o que você pensa sobre o assunto. Enquanto isso, vocês veem material para anotar uns conceitos. Contando. Vamos lá. Rodrigo, o que é um tema? Tema a mim é um material rítmico melódico, claro e distinguível, apresentado de modo a chamar a atenção e criar uma identidade, a partir do qual geralmente vão se derivar outros materiais. Boa. Maurício, o que é um tema? Maurício? Opa, Oi, professor. Então, eu estava procurando aqui também. Eu só achei essa parte. É um material sonoro, né, que é organizado dentro de uma tonalidade.
enfim, tava na pesquisa ainda de uma coisa mais sólida aí. Tá legal. Tá, Alex. Tá aberto também a intuição de vocês, né? Não precisa ser uma coisa tão sistemática assim. Diga, Alex. Só pelo que eu vi aqui, é um material em desenvolvimento, né? É o que eu achei aqui. Não necessariamente. Mas assim, no caso da forma sonata, por exemplo, é um material que foi exposto e que depois vai ser desenvolvido. Mas esse material não é qualquer material. Gilson. Obrigado, Alex. Professor, do meu ponto de vista, a melodia não, o tema é uma melodia inicial e dentro dessa melodia é proposto elementos, motivo ou transições para outra determinada parte da música. Ok, Gilson. Heraldo, dê a sua opinião. Heraldo? Heraldo? Tá por aí? Vamos lá, Kaline. Professor, é tudo que o pessoal falou, mas assim, eu tinha escrito aqui que é o pedaço da música que você lembra, né? Mais ou menos como se fosse isso, né? Aquele pedaço que fica mais grudado na sua cabeça. Seria o tema? Voltei, professor. Tinha caído aqui, Opa, viu? Heraldo, Voltei. diga aí então. Obrigado, Kaline. Por nada. Então, eu vejo como a parte padrão, a parte mais organizada assim da música, a parte padrão, né? A parte onde tem uma padronização e dali é que se dá o desenvolvimento para o conjunto para o conjunto da música no geral, entendeu? Acho que deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. O senhor está perguntando esse tema dentro da forma sonata ou no geral também? No geral. Inclusive, levando em consideração o material que a gente já analisou. Sim, pronto. Então é isso. Consiste mesmo em ser dessa forma, uma padronização melódica, onde vai ser uma parte aí, como a menina falou anteriormente, que vai ficar grudada, né? Assim, você vai conseguir separar, distinguir o que vai ser o tema e as outras partes, no geral. Ok, obrigado. Aline. Aliás, Anne. Eu acho que é mais ou menos isso que a Heraldo e Kaline falou também, tipo, é um elemento que ele vai ser rítmico, melódico e tal, que ele é o que vai aparecer mais durante a melodia, então justamente é o que vai ficar na nossa memória, assim, é o que vai ficar mais remetente, e ele vai acompanhar durante a música. Ele não é longo, né, justamente porque ele precisa se fixar na nossa memória. Pelo menos assim, eu acho que, pelo menos o que eu vi é que ele não necessariamente é longo, justamente para essa ideia, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E aí ele vai se repetindo durante a música, tendo suas variações. Obrigado. Dom? Sim, um resumo do que foi falado, que eu escrevi aqui, é um pequeno trecho que se destaca e que origina variações. Serve como base, né? Deu. Obrigado. Pedro, você? Então, tema, eu acho que é uma coisa assim que fica marcante, né, na música. Ela vai estar sempre aparecendo ali de volta, faz outros desenvolvimentos, no caso, né, faz um pouco de desenvolvimento, volta, faz outra coisa, volta, vai estar sempre ali como um texto mesmo, né? Tem um tema, vai estar sempre permeando por aquele tema ali. Ok, obrigado a todo mundo. Existe uma espécie de consenso em relação a essa estrutura melódica ser uma estrutura marcante. Ela ativa a sua memória,
ela chama atenção, ela é usada no decorrer da peça. O tema, ele é uma estrutura autônoma, que tem um fechamento nele mesmo, nela mesma, que chama atenção para si e que é ritmicamente marcada. Enquanto melodia, ela é uma melodia com personalidade, que se individualiza pela maneira como ela é articulada ritmicamente. Isso é um tema. E, assim, eu estou falando esse monte de coisa, mas a apreensão de um tema é algo intuitivo, na verdade. Quando você ouve o tema na música, você percebe que ele é ele mesmo. Porque uma das funções dele é justamente essa, chamar a atenção. Então, quando você o reconhece, é meio que tarde demais. Ele já se impôs. É diferente de uma melodia neutra, né? Como eu tinha explicado na aula passada, como aquelas que você elabora para poder fazer um exercício de contraponto. Cada nota é colocada no contexto, obedecendo a uma interdependência entre as vozes. Então, existe lá uma função, uma funcionalidade naquela estrutura melódica que demanda que ela não chame atenção para si, mas que ela se componha com as outras vozes, de modo que o fluxo contrapontístico seja preservado, que exista ali, bem expresso, uma relação de interdependência entre as vozes. Então, nenhuma das vozes pode ser apagada, né? Elas não podem caminhar paralelamente, por exemplo, durante muito tempo, muito menos caminhar paralelamente usando intervalos, usando consonâncias perfeitas, né, quintas e oitavas. Precisa preservar um certo movimento contrário, que isso promove a independência entre as vozes, mas nenhuma delas pode ser ritmicamente marcada, porque senão ela chama atenção para si e produz uma hierarquia entre as vozes. Isso compromete a textura contrapontística, porque você tem uma melodia que vai ser ouvida como melodia principal sobre um fundo de acompanhamento. Com isso, você já quebrou a textura contrapontística. Agora você tem uma textura de melodia acompanhada, que é uma outra textura, que é uma outra coisa. Essa precaução de garantir que cada uma das vozes uma trama polifônica, como aquela que vocês aprenderam a fazer lá em contraponto, essa preocupação de que aquilo não se destaque é porque ela pode adquirir um caráter temático. E o que significa isso? Significa que ela vai ter uma configuração identitária, ela vai ter personalidade por causa disso. Ela vai ter uma maneira de se apresentar que é só dela. E essa metáfora que é interessante na hora que a gente pensa na música instrumental do período clássico, porque esse recurso a uma identificação da melodia enquanto coisa original, enquanto coisa fechada nela mesma e com uma identidade, com uma personalidade, é um elemento fundamental para que você estabeleça esse drama entre temas. Por quê? Porque eu consigo definir qual é a personalidade de um tema e opor essa personalidade desse tema à personalidade de um outro tema. Daí o balanço entre tema A e tema B ser um balanço também de ímpetos, né? Um brilhante, o outro mais apagado. Então, o tema é uma estrutura melódica, ritmicamente, com características rítmicas marcadas, que chama atenção para si e que é fechada nela mesma. Ela é autônoma, portanto, enquanto estrutura. Ela tem um começo, meio e fim. E possui como elemento identitário mais saliente, mais importante, um negócio que a gente chama de ideia básica. Por exemplo, no caso do... Opa! A definição de tema, Anny, que você quer? O tema é uma estrutura melódica que se caracteriza por uma configuração rítmica marcante, que chama atenção para si, e que é fechada nela mesma. Ela é, portanto, autônoma, enquanto estrutura melódica. A função dela no contexto de um allegro de sonata clássica é servir como personagem principal
de um drama intertemático, que coloca em conflito temas de personalidades diferentes, como personagens de uma peça de teatro, né? Você tem lá o primeiro personagem, que é o herói, aí depois aparece o segundo personagem, que é o vilão. Então existe lá todo um colorido do herói, um colorido do vilão, a música do herói, a música do vilão, a luz mais forte no herói, uma luz mais opaca no vilão, com uma cor, e assim vai. São, na verdade, estratégias de contraste, para você poder performar na música instrumental esse conflito entre estruturas que seriam antagônicas. Estou insistindo nisso porque esse antagonismo entre estruturas temáticas dessa música que vem sendo produzida nesse momento, esse antagonismo é a chave para se conceber uma música instrumental, não só de caráter autônomo, mas que tivesse uma expressividade e um drama que não tivesse pautado em nenhum elemento extramusical. É uma música instrumental pura. Ela não tem texto, ela não tem um roteiro, ela não tem um programa, ela não tem uma funcionalidade para além do soar de si mesma, ou seja, ela não é uma peça de dança, ela não é uma peça de acompanhamento de teatro, ela não é um intermezzo, ela não é uma abertura, ela não é nada disso. Ela é uma peça musical autônoma, que possui nela mesma elementos expressivos o suficiente para que não seja necessário recorrer a nenhum elemento extramusical. Essa que é a grande experimentação desse momento. Então, vamos lá. Eu ainda estou projetando para vocês aquele mapa mental? Não, né? Não. Não, tá. Tá, tem que fazer de novo aqui. Então, beleza. Legal. Então, é isso. Ó, a exposição. A apresentação de material original e temático. Eu tenho um tema A e um tema B. Pelo menos um tema A e um tema B. Por que eu tenho que ter pelo menos 2 temas na sonata? Vê se vocês já pescaram a questão do drama que dá autonomia para a música instrumental desse período. Por que tem que ter 2 temas, pelo menos? O senhor tinha colocado contraste da aula, Pois né? não? Você está apresentando 2, digamos, personagens aí na música, né? Isso. Diferente. Se tiver um personagem só, eu não tenho o conflito. É isso que o Maurício falou. Um personagem só, eu não tenho conflito. Ah, mas é impossível ter uma sonata com personagem com um tema só? Não, as sonatas, de modo geral, elas eram monotemáticas. Lembra daquela estrutura ABA que eu me referi? O A é um tema. Então, eu toco o tema, toco de novo, depois aparece uma parte contrastante, que geralmente é um outro tema, depois eu volto para o A. A minha exposição ser bitemática significa que eu apresento A e B antes de fazer alguma coisa com eles. Eu tenho a intenção de trabalhar o material de A e de B. E para trabalhar o material de A e de B, eu preciso que A seja diferente de B. De modo que, no momento em que eu estiver trabalhando o material de A e de B, o ouvinte consiga identificar cada um deles no meu processo. Essa que é a justificativa. Se A for muito parecido com B, por exemplo, se o B for uma espécie de alinha, o material básico de cada um deles é o mesmo. E aí eu não consigo distinguir um do outro lá no desenvolvimento. Eu preciso que eles sejam radicalmente contrastantes. Não basta eles serem diferentes. Eles precisam ser antagônicos. Dá para entender isso? Eles são muito diferentes um do outro. E isso é uma inovação importantíssima
para se conceber uma música instrumental autônoma e ao mesmo tempo dramática, né? Ao mesmo tempo dramática e que se resolva na própria escritura, que não precisa do virtuose tornando aquela coisa dramática, né? Lembra da decadência do virtuose nesse momento aí? Ótimo, valeu, Maurício. Então, a sonata pode ser monotemática, bitemática, tritemática, quadritemática. Ela pode ser tritemática, quadritemática e não ter desenvolvimento. Tudo possível, tudo pode acontecer dentro dessa estrutura aqui. Mas a forma sonata escolástica, lá que estuda no conservatório, ela vai demandar dois temas. Primeiro tema na tônica, segundo tema na dominante, eles são antagônicos e eles vão entrar em conflito. Esse conflito se desenrola no desenvolvimento. Você vai ver A brigando com B no desenvolvimento. E na reexposição, eles retornam. Só que tem uma coisa na reexposição. O tema A aparece na tônica. De novo, tudo bem. Só que o tema B também aparece na tônica. Então, essa é a flexão, né? Que faz da reexposição um momento de conciliação temática. Conciliação temática. A é diferente de B, é antagônico. Eles são uma espécie de tese e antítese. Eu resolvo a tese e antítese, essa diferença entre as duas coisas, através de um trabalho, de um conflito entre esses dois materiais. Eu brinco com os dois, misturo os dois, transformo os dois numa massa, numa maçaroca. E depois que se resolve o conflito deles, né, eu os reapresento, os dois. Só que cada um deles, aliás, B, captura para si algo de A. Nesse caso, é a região tonal. A equalização da região tonal marca a resolução do antagonismo. Entende? Essa é a fórmula da sonata. Eita, tem alguém com dificuldade de... Eita, Heraldo foi... Não consegue voltar para a sala. Vixe, Maria. Bom, de qualquer maneira está gravando, né? Deu para entender isso aí? Essa é a formulinha da sonata. Formulinha da sonata. Eu vou apresentar para vocês agora... Meu filho, eu estou dando aula. Ele não pode falar. Fecha a porta. Vou apresentar para vocês agora uma análise. Uma análise de uma allegro de sonata de Haydn. Eu mandei para vocês, se eu não me engano, essa... Pelo amor de Deus. Aí meu filho coloca o telefone... Bota o telefone... Pelo amor de Deus. Meu filho! Mas pega isso daqui que tá me atrapalhando. Joga isso, enterra num buraco esse negócio. Bom. Foi mal aí, pessoal. Ele deixou o telefone do meu lado aí que ficou tocando, imagina. Tá, vamos lá. Eu vou interromper essa apresentação. Eu mandei para vocês essa partitura, se eu não me engano. Tava no Siga lá, né? Isso, né? Então, é isso. Eu vou apresentá-la, é uma análise bem... Eita! O que foi para vocês não foi uma partitura, né? Apareceu. Era uma partitura? Haydn, piano sonata. Aqui. Tem duas partituras no Siga, né? Não é essa. Não é isso. Vocês estão vendo aí uma partitura?
Sim, sim. Com a figura pontuada no primeiro, no nona cruz e tudo isso, estão vendo, né? Sim, sim. Sonata em sol maior. Beleza, então é isso. Tá bom, eu vou tocar para vocês a sonata aqui. Antes de tocar, eu vou fazer para vocês uma análise rápida. Já está escrito aí alguns itens, né, de análise. Né? Exposição, vocês vão ver. Essa exposição é a primeira parte do Allegro, né? Allegro, tá vendo aqui? Exposição, tema A. O tema A é, na tônica, aqui embaixo, né? Ele tem como ideia básica essas figuras pontuadas aqui. Se pá, pari, pó, piru, pó, pirá. É a ideia básica do tema A, é o que caracteriza ele. Toda vez que aparecer essa formulinha, essa ideia básica, vocês vão lembrar do tema A. Pois bem, o tema A fecha aqui nessa semicadência e entra o tema B. Repara uma coisa, o tema A, ele é um arpejo, né? Olha aqui, ó, Ré, Sol, Ré, Si, Ré, Sol, é um arpejo de Sol maior. Enquanto que o tema B tem como característica essa sincopagem aqui. É um tema na dominante, na região de dominante. A melodia principal dele é essa síncopa de uma nota estática. Então, aqui tem, no A eu tenho arpejo com figura pontuada, no B eu tenho síncopa com figura estática. Entendeu? E cada um desses desenhos caracteriza um dos temas. Muito bem, aqui tem a barra dupla, a barra de ritornelo, vocês vão ouvir duas vezes esses dois temas aqui. Não existe nenhuma ponte entre A e B aqui. A acaba, B começa imediatamente depois. E quando B termina também a exposição. Então, um caso de exposição de sonata mais simples possível. Tônica é dominante, as ideias básicas dos temas são contrastantes, muito contrastantes, não tem nenhum conectivo entre os dois, não tem codeta, não tem nada. Bom, o desenvolvimento, ele vai apresentar materiais dos dois temas. É bem didático isso aqui, ó. Repara aqui no começo. Onde está escrito desenvolvimento, você tem a figura pontuada lá, que a gente viu no primeiro parte. E, ao mesmo tempo, aqui no próximo compasso, você tem a figura sincopada. Só que essa figura sincopada, ela vem em formato de arpejo. Isso é uma maneira dele fundir a ideia da figura sincopada de A com a figura pontuada e arpejada de A com a figura sincopada e estática de B. Aqui no desenvolvimento, tá vendo? Então, essa foi a maneira que ele chamou atenção para esses materiais. É como se ele estivesse sendo Caxias mesmo, no que diz respeito àquela fórmula da forma sonata. É uma pecinha bastante simples, né? O desenvolvimento é curto. Aqui tem a reexposição, aparece de novo o tema A na tônica, e o tema B aparece aqui, ó, mesma sincopagem, mesmo tudo, só que na tônica também. E aqui a gente não chama mais ele de B, chama ele de B'. E a peça acaba. Tem uma codeta aqui no final, depois eu explico como é que ela é, por que ela chama de codeta. Hoje eu ainda vou ter que falar isso para vocês, não se esqueçam. Bom, agora eu vou tocar esta pecinha. Só uma coisa, tá todo mundo ouvindo essa música? Tá bem baixinho. Tá bem baixo. Tá baixo, né? Tá baixo, professor. Então, peraí, tem uma coisa faltando aqui. Deixa eu ajeitar. Se isso der certo, rapaz, eu vou ficar muito feliz. Não.
tema B na tônica. De novo. Alô, estão me ouvindo agora? Sim, sim. Beleza. Deu para entender? Essa pecinha aqui foi um achado, ela é muito simplesinha. Mas deu para identificar, ouvindo, enquanto eu passava a partitura, vocês conseguiam acompanhar? Ah, que bom. Sim, sim. Então deu tudo certo. O som ficou bom, né? Pra mim aqui chegou Vocês não acharam de boa. misterioso isso, não? Vocês não pensaram, nossa, que recurso é esse? Compartilhe aí, Não, professor. não, é aquele software que eu sugeri semana passada, o Loopback. Ele tá na versão trial dele ainda, né? Daqui a pouco ele vai parar de funcionar bem, mas ele é muito bom. Tô pensando seriamente em, sei lá, no futuro Pô, ficou próximo aí, ótimo, professor. no futuro próximo comprar esse negócio. Ele é muito bom mesmo. Bom. Não, e vocês viram que eu falei durante a análise, não foi? Deu para ouvir? Porque nele eu consigo habilitar a quantidade de fontes que eu quiser. Eu posso abrir o microfone aqui, tocar um negócio, tocar dois negócios ao mesmo tempo, e é tudo muito intuitivo. Você vai clicando e vai criando novas caixinhas. Você pode acrescentar o que você quiser e mandar para onde você quiser, e a qualidade é boa. Então, pô, esse software aí, pena que é pago, mas enfim. Deu para entender? Esse Haydn aí é um exemplo muito, muito simples da forma sonata, e ele obedece esse esquema que eu apresentei, né? Então, você tem lá um tema A, um tema B, tema A na tônica, tema B na dominante. Eles são contrastantes do ponto de vista da ideia básica. No ritornello acaba a exposição, depois começa o desenvolvimento. O desenvolvimento se caracteriza por um trabalho em cima do material que foi apresentado antes. Uma vez realizado esse trabalho, os temas são reexpostos, sendo que o tema B, ao invés de ser tocado na dominante, ser apresentado na dominante, ele é apresentado na tônica. Aí acaba a peça. Acabou o movimento, né? Deu para entender isso? Tá claro isso? Ou ainda está muito abstrato? Tranquilo. Tá claro. Então, beleza. Agora vamos fazer aquele glossário rapidinho. Vocês anotaram o tema, né? Agora vamos anotar coda. Coloca assim, coda, 2 pontos. Sessão de encerramento da peça. Ou do movimento. Qualquer dúvida, vocês me perguntem agora, para ficar bem bonitinho no caderno de vocês, aí onde vocês estão anotando.
ou no bloco de notas do celular, sei lá. Ok? Ok. A codeta é a afirmação da cadência. Ou seja, ela é um trecho de música que acontece depois de uma cadência forte, que tem como função afirmar aquela região tonal. É um trecho de música que ocorre logo após uma cadência forte, que tem como função afirmar aquela região tonal. Logo após o que, professor? Uma cadência forte. Ou uma cadência clara, evidente. Por exemplo, no final de um tema, né, você apresentou o tema A, modulou, apresentou o tema B na dominante, e esse tema tem um fechamento, numa cadência A dominante. E logo depois tem um material. Esse material pode, eventualmente, ter a função de simplesmente afirmar aquela chegada na dominante. Isso é uma Professor, codeta. Oi. a cadência é o improviso? Não a cadência de concerto. Eita, cuidado. Vamos combinar o seguinte. Quando for a cadência de concerto, eu vou chamar de cadenza. Tá bom? Beleza, professor. Aí fica mais, né? Para não ter confusão. A cadência é a pontuação na música. Pontuação. Eu tenho uma frase que, pum, cai. Vem de cadeira, né? Cair. Então eu começo na ideia básica do tema, ele se desenvolve, acontece um monte de coisa com ele e ele respira. Esse aqui é a cadência. É o respiro da frase. E esse respiro vem de respiro mesmo, porque lembrem que essas estruturas melódicas elas vieram todas de uma prática vocal. Né? Então você realmente respirava em algum momento. Então, mesmo que você esteja tocando violino, tocando piano, tocando qualquer coisa, você, nesse repertório inteiro, vai ter a cadência como uma espécie de ponto de respiração e de retomada. A codeta tem como função afirmar a tonalidade ali, é isso? Afirmar a cadência que acabou de acontecer. Ou seja, a codeta, ela não acrescenta material novo. Ela tem uma função, ela é subsidiária de outra coisa. Ela está em função do tema que acabou de ser apresentado. E o que ela faz? Afirma o ponto de chegada, afirma a cadência. O professor, nessa música que o senhor apresentou agora, o final, o senhor colocou que era uma cordeta. Aí, por que uma cordeta se está acabando o movimento? Ó, eu vou lá. O senhor não falou? Sim, não existe, na verdade, contradição entre a codeta e a coda, mas tem uma sutileza. Vou já mostrar aqui, trazer o Haydn de volta. Essa estrutura aqui do Haydn, que Kaline está chamando a atenção, que eu chamei de codeta aqui, ela é uma estrutura que traz o material para além do material de fechamento do tema. Então, aqui onde está escrito codeta, no primeiro tempo, na cabeça do compasso, eu tenho o ponto de chegada do tema em Sol maior, né? Como aconteceu lá na exposição. Vou mostrar aqui. Essa chegada do tema aqui, no caso, em Ré, né? Que houve uma modulação dominante. Essa chegada aqui é equivalente a essa chegada aqui. Cadê? Aqui. Onde está escrito codeta. Só que, para finalizar a peça, ele acrescentou mais 3 compassos. Esses 3 compassos aqui, em relação a essa cadência que acabou de acontecer, são uma codeta. A função disso daqui é afirmar isso aqui. Ele não apresenta nada de novo. Ele simplesmente reafirma o Sol. Essa é a função de codeta. Só que, isso aqui também é a parte final, é a sessão de encerramento da peça, do Allegro. Então, aqui é a coda também. Você pode chamar isso aqui de coda. Por causa disso, porque é a sessão de encerramento. A função dela é uma função de codeta. Aí, deu para entender isso?
Sim, entendi. Essa cordeta, professor, ela está repetindo praticamente o que está escrito na linha de baixo, né? É uma das maneiras dela afirmar a cadência. Uma das maneiras é essa. Algumas vezes vai acontecer isso, mas nem sempre. Você pode trazer também, ao invés de pode acontecer muita coisa. Você pode ter uma repetição do pedacinho final do tema, que é o caso aqui, né? Para poder enfatizar a chegada na tônica, no caso. Você pode ter um material cadencial não temático, alguma coisa assim, por exemplo, como codeta. Ou você pode ter uma cadenza, como a que você estava se referindo antes, em que a coisa fica o tema acaba e no final vem uma parte improvisatória que chama atenção para uma tensão e depois resolve, mas a função é resolver. Ou então pode surgir um tema de fechamento que tem função de codeta. Mas isso aí eu vou falar mais semana que vem. Então existem muitas maneiras de você enfatizar esse ponto de chegada, né? A maneira mais simples é essa daí. Você pega um pedacinho do final do tema e repete, que é uma maneira de você dizer de novo aquela cadência, aquele 5-1, né, que estava expresso lá na própria apresentação do tema. Só um detalhe. A coda é formada por um monte de codetas. Tudo que tem ali na coda, normalmente, tudo que tem ali na coda, afirma o ponto de chegada, afirma a tonalidade, afirma a tônica, né? Tudo que está ali afirma. Então você vai ter na coda, geralmente, um monte de afirmações da tônica. Afirmação, 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 afirmação. Todas aquelas afirmações são codetas, que estão funcionando ali naquela seção, que é a coda. E a coda porque é a seção de encerramento da peça. Tá certo? Agora, codeta pode acontecer em qualquer momento na peça. Entre o tema A e B, por exemplo, o tema A terminou e aí tem lá um trechinho de afirmação do fechamento do tema A. O tema B terminou, aí tem lá um trechinho de afirmação do tema B. Acabou a exposição e no finalzinho sobra um rabicho para marcar a chegada na dominante uma última vez. Também é codeta. Agora, ou seja, a codeta ela é um recurso, ela é um trecho de música que tem uma funcionalidade atrelada, de reforço, de ênfase à cadência que acabou de acontecer. E a coda é uma seção de encerramento. Dentro dessa seção de encerramento, geralmente há muitas codetas, porque a função da seção de encerramento é encerrar a peça. E estamos falando em música tonal. O encerramento de uma peça tonal envolve a afirmação da tônica como ponto de chegada. Tá claro isso? Eita, o Justo teve dificuldade até para escrever sim. Fiquei preocupado, hein? 3 tentativas. Imagina se fosse Schwarzenegger, né? Tá. Beleza, agora, próximo conceito. Ponte. A ponte é uma conexão entre duas estruturas. Calma, deixa eu fechar só esse glossáriozinho que a gente vai para o café. A ponte é a conexão entre duas estruturas, por exemplo, entre o tema A e o tema B. Tá? Ou entre uma coisa e qualquer outra coisa, que seja mais importante do que ela mesma. E aí, um detalhe, se essa ponte for modulatória, ela vai ser chamada de transição. Então, fixa isso. A ponte conecta, mas se ela for modulatória, ela é chamada de transição. A na tônica, B na dominante. Entre A e B pode ter uma transição. Característica da transição, ela é modulatória. Ela começa em A, começa na tônica, vai modulando, vai a dominante e ela introduz a próxima estrutura, que é o tema B na dominante, por exemplo. Deu para entender? Esses binômios são importantes. Coda, codeta, ponte, transição.
Sim. Professor, é basicamente o que usamos na nossa música, né, popular. A mesma coisa. Tem essa função, né? O que eu estou sempre chamando a atenção é a função. Porque você pode ter pontes mais elaboradas, menos elaboradas, temáticas, não temáticas, muito cromáticas, pouco cromáticas, com duas modulações no meio, uma só. O que importa é que ela realiza uma operação visando um objetivo dentro da música. Ela conecta uma coisa, era X e foi para Y. E no meio do caminho tinha uma coisa que preparou esse Y. Então vocês podem pensar a diferença, por exemplo, entre a transição e a ponte e a codeta, sendo a codeta uma estrutura que afirma o que veio antes e a transição algo que vai afirmar o que vem depois. Então isso seria uma maneira de diferenciar bem as funções de codeta e de ponte, ou de codeta e de transição, né? Isso é uma boa maneira de pensar, dicotomizando, né? Professor, nessa música que o senhor botou agora, houve essa transição para ir para o B? Não, foi direto. Foi direto? A foi para B, não teve transição. Mas por que não teve transição? Porque ele fechou A no quinto grau. Ele fecha A no quinto grau e aproveita que você está com o quinto grau no ouvido e já entra no dominante. A ponte é basicamente uma linha de contraste, né, professor? Não, a ponte não vai promover contraste necessariamente. Ela vai funcionar como elo. Sim. Ela não está ali nem para chamar atenção, ela está ali só para desempenhar uma função. Quando a ponte ou a transição chamar atenção para si, quando ela for ritmicamente marcada, quando ela tiver personalidade, o que ela vai ser? Mais um tema. Mais um tema. Um tema transitório. Por quê? Porque ele tem como função a conexão entre A e B, que são os temas importantes, um tema na tônica e outro na dominante, mas ele, apesar de chamar atenção para si, e ele ser um tema por causa disso, a função dele é conectar um com o outro. Então aqui você tem um tema puro sangue na tônica, que é o A, impetuoso e tal, e tem um tema puro sangue lá na dominante, que é o B, que é contrastante em relação ao A. E no meio do caminho tem um tema que chama atenção, tem personalidade e tal, mas provavelmente ele não chama tanta atenção quanto o A e nem quanto o B, porque a função dele é outra, a função dele é a conexão. E ele dentro dele mesmo, ele vai ser modulatório. Ele é um tema muito complexo, ele não foi feito para ser personagem principal, ele é um personagem secundário do drama entre A e B. Você vai chamar esse cara de tema transitório, você coloca lá um adendozinho. Assim como um tema que é codeta, vai ser um tema de fechamento. Tá bom? Eu já adiantei esses dois conceitos, mas eu vou voltar a falar em todos esses conceitos nas próximas aulas também. Vamos tomar nosso cafezinho, que a gente precisa